A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso seminário de escatologia na ordem dos fatos, em ordem cronológica. Nessa oportunidade vamos falar sobre os 144 mil selados e os remanescentes. Esses remanescentes englobam o povo de Israel como gentios que vão se converter no período tribulacional. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8, já estudamos aqui que Deus vai selar 144 mil judeus das tribos de Israel. Esses 144 mil receberão o selo do Senhor e receberão sim uma proteção da parte de Deus. No período em que o sexto selo, quando ele foi aberto, né, a Bíblia mostra todos os acontecimentos na terra, certo? Então, dentro dessa visão profética do sexto selo, quando Deus, na hora em que rasgar o céu, certo? Que o céu se enrolar como um pergaminho, haverá uma movimentação no céu. Porque você já aprendeu que a Nova Jerusalém, ela vai adentrar nessa atmosfera. O sol não vai dar sua luz, a lua não vai dar sua claridade, vai ficar com cor de sangue, as estrelas ficarão agitadas. Só que o nosso Deus tão bondoso, no sexto selo, a Bíblia mostra num período de tempo. O sexto selo, ele tem um período de tempo, ele não se cumpre num dia, no mesmo minuto, não, ele se cumpre num período de tempo que a Bíblia não revela qual é, só mostra que é um período de tempo, porque todos esses acontecimentos se darão nessa lacuna, nesse período de tempo que terá. Então, nesse período que tiver, o povo judeu vai, os 144 mil, judeus das tribos de Israel, que faz diferença com outros israelitas que terão, serão selados e receberão essa proteção. Deus vai fazer os quatro ventos da terra parar para que nenhuma estrela caia sobre eles. Só que diz a Bíblia que vai chegar um tempo em que vai se tocar as trombetas. E essas trombetas vão atingir a terra, vai atingir a erva, vai atingir até pessoas vão morrer, certo? Só que o povo judeu, os 144 mil, melhor dizendo, das tribos de Israel, vão receber uma proteção. Os ventos que iriam atingir a terra, as estrelas, elas vão começar a cair, só que não vão atingir esses 144 mil, mas vai ser atingida a erva, o que era para ser protegido agora vai ser atingida uma terça, uma quarta parte, conforme já estudando na aula das trombetas, só trazendo aqui uma introdução. Só que esses 144 mil judeus vão ser guardados, como também alguns israelitas, algumas pessoas que Deus já tem como, que tem um entendimento da sua palavra e já obedece a Jesus Cristo. Deus dará livramento para esses dentro do período tribulacional, certo? Então, Apocalipse capítulo 9, verso 4, o livro do Apocalipse revela que na quinta trombeta, olha que interessante isso, a Bíblia diz que vai sair do abismo demônios, ali fala gafanhotos, conforme já estudamos. Só que eles não vão poder tocar em quem tem o selo de Deus. Quem é que tem o selo de Deus? Os 144 mil. Então, aqueles demônios que atormentarão as pessoas que tiverem a marca da besta, as pessoas que não aceitaram a Cristo, eles não vão poder atormentar os 144 mil. Por quê? Porque eles têm o selo de Deus. Ou seja, eles vão receber essa proteção ali naquele período tribulacional, na quinta trombeta ainda. Eles estão ali na terra, os 144 mil, porém não vão ser atingidos porque tem o selo de Deus, certo? Então esses são os 144 mil ainda, falando sobre eles. Os demônios nem a morte tocarão nele, porque eles têm o selo de Deus. Já fica uma mensagem para nós. Nós temos o selo do Espírito Santo, nós que somos igreja. Você já sabe que nós não vamos passar por esse período tribulacional. E nós que temos o selo do Espírito Santo, vamos ser tirados antes de todos esses períodos e não passaremos, não tem lógica a gente passar pela grande tribulação. Até na metade da grande tribulação, conforme nós estamos fundamentando na palavra, você está estudando, tem base bíblica, você vê que até judeus que ainda vão alcançar essa misericórdia, ainda vão receber esse selo de Deus, até eles, os demônios, a morte, não terão poder sobre ele. Aí você para pensar, será que nós, que somos igreja e temos o selo do Espírito Santo, vamos passar por esse período? Deus não vai nos livrar desse período? Deus não vai arrebatar, como arrebatou Elias, arrebatou Enoque, como prometeu que livraria Noé, livrou Noé e sua família, livrou Ló pela oração de Abraão? Você acha que Deus não vai livrar a sua igreja, uma grande igreja que ele edificou e estabeleceu na terra?
Fica aí a reflexão para os irmãos. Como o tema aqui não é pré-tribulacionismo ainda, né? Nós falamos nas outras aulas, vamos dar continuidade. Olha que forte, olha aí como Deus fala e confirma. Apocalipse 14, do verso 1 a 4, a Bíblia mostra que eles vão aparecer no Monte Sião. A Bíblia diz que João vê eles no Monte Sião, Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao 4. Espera aí, estamos falando aqui de alguém que foi levado até o céu. Será que foi um arrebatamento? Apocalipse 14, verso 4 diz que eles foram resgatados da terra. Os 144 mil selados, eles vão ser levados para o Monte Sião. Você já aprendeu aqui, se você assistiu as primeiras aulas sobre os 3 céus, se você assistiu a aula do Monte Sião, o Monte de Deus, aqui está mostrando que o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, vai pegar esses 144 mil selados e vai tirar eles da terra. Quando isso, pastor Rodrigo? Após a 7ª trombeta, conforme estamos estudando aqui, a 7ª trombeta, quando ela tocar, é um grito de vitória. É um grito de vitória nas regiões celestiais, é um grito de vitória para a terra. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus, é um grito de vitória para Satanás. Dizendo para Satanás, olha Satanás, você disse que a autoridade era sua, lá em Lucas 4:4, né? A autoridade foi me dada. Adão me deu autoridade, Satanás disse para Jesus em Lucas 4, na tentação do deserto. Só que quando chega Apocalipse, no capítulo de número 9, quando se toca a 7ª trombeta, glória a Deus, Apocalipse 11, perdão, irmãos, quando se toca a 7ª trombeta, vai haver um grito de glória nas regiões celestiais, um grito de glória porque na Nova Jerusalém vai bradar um anjo, e ele vai dizer, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus, que é o toque da 7ª trombeta, ou seja, Jesus tomou essa autoridade. Então, o próprio Jesus, nesse período, ele vai pegar os 144 mil e ele vai levar eles para o Monte Sião. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eles vão conhecer a Sião celestial. Meu Deus, que glória. Que coisa linda. Tem coisas, irmãos, que fogem da nossa explicação. Trabalhando com textos bíblicos, a gente está montando uma cronologia. Se você tem alguma dúvida, eu, pastor Rodrigo, seu amigo em Cristo, estou aqui para te ajudar, dentro do que a Bíblia revela. O que a Bíblia não fala, a gente se cala. Pastor Napoleão Falcão, mestre na escatologia, você pode seguir ele no Instagram. Ele diz que tem coisas que Deus abriu uma janela e a gente consegue ver limpa, claramente. Mas tem coisas que Deus só permite a gente ver pelo buraco da fechadura. Ou seja, não conseguimos ver tudo. As coisas de Deus são dessa forma. Tem mistérios e tem coisas reveladas. E a gente tem que respeitar. O que a Bíblia não fala, a gente se cala. Mas se eu puder ajudar, eu estou aqui para tirar suas dúvidas. Você pode mandar mensagem para mim no meu WhatsApp, no meu Instagram, e eu estou aqui para te responder. Vocês que estão no grupo aí nos acompanhando, pode tirar dúvidas que a gente vai respondendo. Mas o que a Bíblia está revelando aqui é que esses 144 mil estão lá em Sião, no Monte Sião. Eles foram resgatados pelo Cordeiro, que manda no céu, manda na terra, manda nos demônios debaixo da terra. Ele tem autoridade, ele tomou o livro. E o brado foi dado na 7ª trombeta. E ele resgatou, porque ele tem autoridade. Lembra da aula de Apocalipse 5, dos 7 selos, da vitória dele sobre Satanás, conforme já demos a aula? Então ele resgatou esses 144 mil. Pastor Rodrigo, não está escrito isso. Apocalipse 14, do verso 1 ao 4. E o verso 4, propriamente dito, vai mostrar que eles foram resgatados, foram levados da terra. Ou seja, tudo isso acontecerá na 7ª trombeta. E o que vem após a 7ª trombeta, a Bíblia diz, né? A Bíblia vai nos revelar, então, que haverá uma preparação. Que preparação é essa? 3 anjos. A Bíblia diz que anjos vão proclamar por toda a tribo da terra, por todos os povos. Apocalipse capítulo 14, do verso 6 até ao verso de número, mais ou menos ali o verso de número 13, certo? Se eu tiver falhado, você pode corrigir na Bíblia aí, tá certo? Mas Apocalipse 14, do 6 em diante, anjos vão proclamar: adore a Deus e somente a Ele dá glória. Não aceite a marca da besta, nem adore a sua imagem. É sabido dos irmãos que a besta vai querer ser adorada e vai querer que o povo coloque a sua marca. Só que os anjos vão proclamar essa mensagem. Os anjos vão dar aviso. E o que isso representa? Deus dando oportunidade de pessoas se converterem.
Anjos vão proclamar este evangelho. A Bíblia diz que eles vão proclamar o evangelho eterno. Adorai a Deus. Quando o anjo proclama adorai a Deus, aqui não está falando, então a salvação é pelo Espírito Santo. Não, a salvação é por Jesus. Não, a salvação é pela pessoa do Pai. Eles salvam, certo? Eles salvam. E nessa ocasião, a adoração dada a Deus, guardando o testemunho, entendendo que neste tempo, Jesus vai se manifestar no final, entendendo que haverá pregação das duas testemunhas. Elas vão anunciar Jesus, vão falar da história, e haverá uma conversão, entenderão que Deus está acima de tudo. E tem um ponto importante teológico aqui, né? Eu falo isso com todo temor e tremor, mas Deus nos deu o ministério da palavra, eu preciso trabalhar isso com você. Quando você vê eu falando sobre, então quer dizer que só vão crer em Deus e não vão crer no nome de Jesus? A salvação, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, certo? Isso. Só que quando João está falando isso aqui, ele não usou a palavra Jesus, mas Jesus é Deus, certo? Então dentro do conceito Trindade, quando fala Deus, pode estar falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só que Deus, na sua essência, sendo triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, ele se fez carne, certo? Deus se fez carne. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 5. Quem é? O Filho se manifestou. E ele se fez servo para pagar o preço como um cordeiro. Como um cordeiro. Ele morreu na cruz do Calvário. Então Deus realizou a sua obra. Você sabe que Jesus disse para Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Certo? Então, quando o texto fala assim, adorai a Deus, ali está mostrando Jesus. E a salvação é pela fé. O anjo vai dizer na pregação para os povos, para todo mundo, adore aquele que fez o céu, a terra, as fontes das águas. Só ele dá-lhe glória e não receber a marca da besta nem adorar a sua imagem. Então, nessa explicação que eu estou dando, a salvação vem por intermédio de Deus que fez a obra, né, que realizou ali através de Jesus Cristo, que é Deus, certo? Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito que está trabalhando na igreja, ou seja, ali as pessoas que creem em Deus e não aceitarem a marca da besta vão receber salvação. Todavia, alguns vão passar pelo fio da espada, vão ser mortos em cativeiros, vão morrer até de fome, conforme a Bíblia revela nos selos, certo? Porque o anticristo vai impor isso, mas anjos vão estar pregando o evangelho. As duas testemunhas vão estar proclamando em Jerusalém a palavra. A Bíblia diz que as duas testemunhas terão poder para fechar os céus, para não chover, como Elias teve esse poder. Vão descer fogo do céu, certo? Então, só para entender, haverá conversões, porque os anjos vão pregar o evangelho. Os anjos pregarão este evangelho, conforme Apocalipse 14, a partir do verso de número 6. O verso 7 fala, né, sobre a questão de não receberem a marca da besta, por isso que eu anotei aqui. É importante ainda ressaltar, né, eu pulei aqui um tópico, mas os irmãos estão entendendo aí a direção que o Espírito Santo está dando através da palavra, certo? É importante ressaltar que o povo de Israel, certo? Os 144 mil foram levados. E o povo, outras pessoas de Israel e os gentios, o remanescente, como eu anotei no tema, né, o título aqui da lição. O povo de Israel e os gentios, alguns serão purificados e outros cairão, conforme a Bíblia diz em Daniel capítulo de número 11, a partir do verso 31, certo? A Bíblia diz que uns se converterão, eles se tornarão forte e ativo quando o anticristo quebrar o acordo. Você já estudou isso comigo. Só que serão provados, e eu queria bater aqui nessa parte, eu queria dar uma ênfase nessa parte, que alguns morrerão, outros ainda serão provados, a fé vai ser provada, alguns judeus ali que se converterão quando o anticristo quebrar o acordo. Por quê? Porque, segundo Daniel capítulo 11, a partir do 31, o anticristo ele vai querer comprar o povo, vai fazer negociatas com o povo, ou seja, vai usar da sua persuasão, do seu poder, vai usar da marca da besta, das seus benefícios que ela vai trazer, e essas pessoas vão ser provadas por causa disso, e Deus vai permitir. Então muitos vão ter que ser ainda purificados no caráter, para entregar uma fé a Deus. A salvação, irmãos, depende de você também se arrepender, e alguns vão ali ser purificados.
vão ter que reconhecer a sua natureza para ver se a sua fé é firme realmente em Deus. Mas o texto diz no 31 que alguns vão se tornar forte e ativo, e o texto também diz, você lê esse texto aqui que é tremendo, Daniel 11, do 31 ao 39, o texto diz que uns ainda vão proclamar, certo? Aqui, ó, vão proclamar e ainda vão reconhecer a Jesus. Zacarias capítulo 12, verso 10, Zacarias 13, 6, vão reconhecer Jesus, certo? E vão receber o espírito de súplica e vão clamar por Jesus. Lembra do que eu disse? Que quando fala sobre Deus, pode estar falando sobre Jesus, como pode estar falando sobre o Espírito. Ambos salvam, certo? Se tiver dúvidas, estou aqui para trazer uma explicação. Pode me chamar no WhatsApp, no meu Facebook, no Instagram. Estou aí à disposição dos irmãos. Então, os judeus, alguns ali, como gentios também, vão passar por provas para serem transformados, porque o Espírito Santo vai estar agindo, né? Deus vai estar realizando, anjos serão enviados, as duas testemunhas. Deus não fica ausente, irmãos. Deus é soberano, é onipotente, onipresente. Esse é o nosso Deus. Então, quando você lê esse texto, aí você vai ver que pessoas que se converterão, judeus, eles ainda vão pregar. Eles ensinarão a muitos acerca do momento que estará acontecendo. Por quê? Porque a luz vai ser lançado luz sobre a mente deles. Os que reconhecerem a Cristo vão começar a clamar por eles. Zacarias 14, do 13 ao 6. Zacarias capítulo 12 também vai falar sobre isso, certo? Então, eles ali vão clamar e o espírito de súplica vai descer sobre eles, ou seja, o Espírito Santo vai começar a trabalhar e ele vai dar entendimento. A Bíblia diz que eles ensinarão a muitos, em Daniel, ali no verso 36, né? Ali 35, ali a Bíblia diz que eles vão ensinar a muitos, certo? Então vai haver ministração por parte desses judeus. E o interessante aqui lá em Romanos 11, né? Anotei isso. Em Romanos 11, ali no finalzinho de Romanos 11, vai falar que o povo de Israel vai receber restauração, né? E conforme o próprio Zacarias diz, eles vão receber do Espírito do Senhor. E mais detalhes a gente vai falar ali quando chegar ali a Batalha do Armagedon, que é dentro ali da aula das taças que nós vamos dar prosseguimento. Eu ainda preciso falar sobre a queda. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a queda da falsa religião, a queda da grande Babilônia, a mulher montada sobre a besta. Apocalipse capítulo 17. Essa aula é profunda, vai ser uma aula um pouco maior, mas com detalhes e com base bíblica sólida. Aquilo que a Bíblia nos revela, eu vou falar. E nessa aula ainda da Babilônia, Deus me deu um entendimento ali, uma revelação, que a gente vamos ter que voltar um pouco no arrebatamento ainda, no cenário, né, da preparação para a entrada do anticristo. Vai ser uma aula profunda. Acredito que vai ser uma aula aí que vai chegar, vai beirar uma hora. Mas vai ser algo extraordinário da parte de Deus. E eu peço para você, irmão, convide alguém para estudar com a gente desse seminário de escatologia. Tem muita base bíblica, tem um grupo para a gente interagir. Se tiver dúvida, pastor Rodrigo, eu não concordo com isso por causa disso. Aí, se eu puder explicar, e se eu puder reconhecer também que realmente o seu conselho está certo, a gente vai aprendendo junto a palavra do Senhor. Eu estou aqui para ser servo e servir aquilo que Deus nos entregou pela sua graça. Mas a próxima aula que o anjo vai falar, a queda da falsa religião. Quem vai falar isso? A queda de Babilônia? Apocalipse 14, 8. Na mensagem dos anjos vai ser proclamado isso. E isso faz referência à grande meretriz que está montada sobre a besta. Ela vai cair. E você vai entender tudo que eu tenho a dizer. Deus abençoe, compartilhe em nome de Jesus esse curso para que as pessoas venham entender. Nós estamos vivendo um cenário difícil no ano de 2026 e o seco está sendo preparado. E na próxima aula você vai entender tudo. Deus abençoe.